Tricolor Editora Terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Vai começar aí o seu Resenha Express pós-eliminação da Copa do Brasil. Imagina que todo mundo de cabeça quente. A gente tem informações aí de bastidores da saída do Thiago Silva e muito mais. Fica aí. Resenha Express começando, né, num dia difícil aí pra gente, e eu peço aos amigos que não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz pro YouTube que esse conteúdo é legal. Quem puder também já deixar um hype no vídeo, você puxa o comentário pro lado, escolha a opção hypar e ajuda a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Fica então aqui esse pedido encarecido a vocês. A gente vai começar aqui abrindo os negócios aqui falando, né, sobre... vamos falar sobre coisa boa aí, né, que é a situação do Nino, né? O Nino e o Fluminense, como vocês sabem, já estão bem encaminhados na negociação. O Fluminense, segundo informações, ele deve fazer uma proposta para o Zenit amanhã não, semana que vem, desculpa, falei amanhã, a cabeça tá ruim, a derrota fez isso comigo, né, a derrota de ontem. Derrota nos pênaltis, né, enfim. Mas semana que vem o Fluminense deverá apresentar uma proposta para o Nino, são informações que a gente apurou, né, e a gente recebeu aí, para o Zenit. O Fluminense já conversa com o Zenit. O Zenit inicialmente está exigindo um valor de 10 milhões de euros para negociar o jogador. Na verdade, o Fluminense está tentando, né, que o Zenit abaixe um pouquinho essa oferta para poder fechar com o Nino. Então, assim, os valores estão girando em torno disso e o Fluminense tem o interesse de comprar o atleta. Então, está sendo feita essa negociação e a torcida aqui para que isso feche o quanto antes, porque, como vocês sabem, o Thiago Silva ontem, né, informou os jogadores, ao elenco do Fluminense, que não continuará. A gente vai falar disso já já. Então já não teremos Thiago Silva, aquela coisa de a gente achar que a zaga seria Thiago Silva e Nino, não vai rolar. E não vai rolar já tem um tempo. A gente vai falar sobre esses bastidores aí já já. Dando sequência, galera, e aí botou até uma imagem aqui para vocês. Eu tô meio ainda aéreo aqui, galera, por conta da derrota de ontem. Então tô meio ainda, vamos dizer assim, meio perturbado. Mas vou botar aqui uma imagem do Nino treinando na praia, que foi bem interessante. Aí ele estava treinando com camisa do Fluminense, utilizando a camisa do Fluminense na praia. Tá aí o Nino, ontem à tarde, treinando com a camisa do Fluminense na praia. Ele compareceu ao Maracanã para assistir o jogo do Fluminense, esteve lá também. Tá aí o Nino, para vocês poderem ver aí. Tá? Dando sequência agora sim, a gente vai falar sobre a repercussão do jogo de ontem, né? A eliminação do Fluminense. E eu não sei se vocês viram, né, durante o jogo ali, teve um tumulto no meio de campo, envolvendo o Kevin Serna. O Kevin Serna estava empolvoroso ali, né, querendo brigar, uma discussão muito ríspida entre ele e alguns jogadores ali do adversários, né, e eles quase saíram no pau, né, o Serna tentou agredir, tentou dar um soco no cara, não conseguiu dar um soco no cara. E por que isso aconteceu? Por que o Serna partiu para essa briga? Por que o Serna quis brigar naquele momento ali? Qual foi a intenção daquela tentativa de confronto entre o Serna e os caras ali naquela briga que vocês viram? A ideia foi o seguinte, tá? O Serna foi provocado por um membro da comissão técnica do Vasco. O Serna tinha tido um problema com o Fernando Diniz, como vocês sabem, então ele foi provocado por um membro da comissão técnica do Vasco que falou alguma coisa para ele, que eu não sei exatamente o que foi dito para ele, mas alguma gozação depois da classificação, e o Serna perdeu a cabeça. Além disso, teve um cara da segurança do Vasco que fez aquele sinal de C também, provocando, e aí ele ficou mais revoltado ainda, e o Thiago Santos partiu para cima desse cara, chegou a dar um soco no cara. Foi uma confusão feia, mas parece que foi isso, o pessoal da comissão técnica e da segurança ali, que provocou os jogadores do Fluminense, gerando o conflito, gerando a confusão que gerou depois da partida ali. Então, assim, o Serna estava ali, o Serna não, o Freitas, perdão, tá vendo? Tô aéreo ainda. O Freitas, não é o Serna. O Freitas estava ali, na verdade, defendendo a honra dele ali e do Fluminense na cabeça dele, né? Eu acho que não deve ser assim, por meio de violência, mas foi por conta disso que ele agiu da forma que agiu, né? Ele não foi à toa, não foi um negócio assim do nada, ele agiu assim porque houve, segundo informações que eu obtive, uma provocação da comissão técnica do Vasco. Os caras, profissionais, né? Não, ainda mais professores, entre aspas, não deveriam agir dessa forma. Então foi isso que aconteceu. Ainda sobre as ocorrências pós-jogo, uma outra informação que eu tive também
foi que ontem o John Kennedy chegou no vestiário em prantos, chorando muito, e teve que ser acudido pelos companheiros, inclusive o Thiago deu um abraço nele e tudo, ele chorava muito, muito mesmo, se sentindo muito mal pelo pênalti que perdeu. O Canóbio também estava muito mal também, estava muito sentido com a perda do pênalti, pedindo desculpa aos companheiros, mas falaram que o John Kennedy estava assim, em prantos, assim, absurdamente em prantos, e foi o jogador que no vestiário pareceu que mais sentiu, né, a perda do pênalti. E aquela história, né, o John Kennedy ele já vem muito mal, né, e essa perda de pênalti dele foi para simbolizar que um ciclo terminou, gente. Essa que é a realidade. O ciclo do John Kennedy do Fluminense terminou. John Kennedy em 2026 vai ter que procurar outro clube para tentar recomeçar a carreira conturbada que ele já tem no Fluminense. Eu acho que o momento é esse, não dá mais para continuar no Fluminense, né? E eu acho que ele tem futebol para conseguir entregar em outro clube, mas eu acho que no Fluminense, estando no Rio de Janeiro, eu acho que ele não vai conseguir. Eu estou convencido disso e acho que ciclos se fecham para todo mundo, nada paga o gol que ele fez na final da Libertadores, mas ele está vivendo desse gol, né? Ele não está vivendo do presente, ele está vivendo do passado, né? Então eu acho que para o próprio John Kennedy vai ser bom ele procurar novos ares, pelo menos é a minha opinião, e essa informação que eu queria trazer para vocês também. Dando sequência, galera, o Zubeldia ontem na coletiva foi perguntado sobre contratações, tá? Foi falado muito para ele acerca de posições, e se falou muito de atacante. E ele deu essa resposta que a gente vai colocar aqui na tela para vocês na coletiva, quando foi feita essa pergunta. Vamos ver aí o que o Zubeldia falou. Fechando esse primeiro ano, fizesse um balanço do que você entende que desse elenco já tem o seu DNA, o que você pretende preservar para o ano que vem, e se você pretende ter uma conversa com a diretoria para pedir algum reforço. E aí eu não quero te complicar, vou falar só sobre setores, se você sente que algum setor necessita mais do que o outro, enfim. Obrigado. Sí, ya lo estamos hablando, por supuesto es un momento sensible que acabamos de quedar afuera y de golpe estar mencionando una posición u otra, no me parece el momento de decirlo, todavía. Ele falou que nesse momento, após a eliminação, não é um momento para falar sobre isso, tá? Eu vou tentar traduzir aqui para vocês, porque a tradução ali está em espanhol. Estamos digiriendo la derrota, ¿no? Quedar eliminado. Pero por supuesto hay 4 o 5 opciones para poder incorporar y bueno, y buscaremos en las posiciones donde creemos que tenemos que potenciar el equipo, ¿no? También. Então ele está falando que vai pedir 5 contratações para potencializar o time. Então o Zubeldia publicamente assumindo aí que o Fluminense está em busca de 5 contratações. Eu quero saber de vocês que estão no chat se são 5 contratações que têm que ser feitas mesmo, tá? Quero que vocês opinem aí, mas vamos continuar ouvindo o Zubeldia, porque ele fala mais um detalhe aqui. Tem que ver a salida, se há alguma salida ou não, viste? Esto depende muito. Ele falou, eu tenho que ver também saídas, né? Porque tem saídas, né? Jogadores que vão sair, isso depende muito de quem vai sair. Vamos lá, vamos continuar ouvindo. Viste, así que tenemos que ver todo un poco el panorama. Siempre digo que el mercado es difícil que uno lo maneje, digamos. Siempre el mercado se maneja solo y uno hace lo que puede, ¿no? Dentro de la realidad del club, pero por supuesto la idea es mejorar, reforzarnos y poder tener un gran año. Boa noite. Ele não quis falar da posição específica, mas ele disse que tem que ver a realidade do clube. Dentro da realidade do clube, ele vai tentar contratar jogadores, ver com o presente de contratação de jogadores que possam potencializar e melhorar para a próxima temporada. Ele não quis falar de posição. Galera, vamos falar aqui de Thiago Silva rapidamente. Eu fui dormir tarde ontem, né? Acabei dormindo quase 4 horas da manhã, apurando um pouco dos bastidores dessa saída do Thiago Silva. E o que aconteceu foi o seguinte, na verdade, o que chegou a mim? O Thiago já havia comunicado ao presidente Mário Bittencourt há pelo menos um mês que ele não continuaria para 26. Então o Mário já sabia que o Thiago não ia continuar até 26. Eu não tive a informação que o Zubeldia soubesse, ou que ele tivesse conversado com o Zubeldia, mas eu acredito que deve ter conversado com o Zubeldia sabia também.
Não é possível que o técnico não saiba disso com antecedência. Então o Thiago não tomou decisão assim em cima da hora. Já estava decidido junto com os dirigentes do Fluminense que ele não ia continuar para 2026. Por isso que o Fluminense se mobilizou para ir logo atrás do Nino. Você perde um ídolo, um defensor espetacular, um cara que, se não fosse o Thiago nessa temporada, com certeza o Fluminense não teria chegado a lugar nenhum. Aí você fala, mas não chegou a lugar nenhum, Quintela. Cara, menos mal que se classificou para a Libertadores direto, chegou na semifinal de Copa do Brasil. O Thiago tem muita participação nisso. O Fluminense só ganhou o jogo ontem, levou para os pênaltis, porque o Fábio fez um monte de milagre, o Thiago também. Revejam os lances que o Vasco perde chances claras. O Thiago desarmou o Ryan 2 vezes, ganhando do Ryan na velocidade e dando um toco na bola por baixo da perna do Ryan sem fazer pênalti. Em 2 falhas do Freitas. Que o Freitas toma a bola nas costas, depois ele xinga o Freitas, ele fica puto. Então, o Thiago, ele foi muito importante para o Fluminense chegar até onde chegou. É um zagueiro absurdo, muito técnico. Isso é indiscutível, tá? Então, qual a informação que eu tenho? O Thiago já tinha avisado ao Mário, há pelo menos um mês atrás, que não continuaria para 2026. E ele também tinha avisado... na verdade, o Mário e o Montenegro já sabiam. Né? Então, a contratação do Nino, essa correria para fechar com o Nino, é porque eles sabiam que iam perder o Thiago. Tá? E o Zubeldia provavelmente sabia também. Então, já estavam avisados. O Thiago não informou que está se aposentando. E o que ele disse para a diretoria do Fluminense, segundo eu soube, é que ele não iria continuar e queria pensar no futuro dele, o que ele ia fazer. Se ele iria parar mesmo, se já estava na hora de parar, ou se ele iria continuar jogando na Europa. Então, nesse momento, o Thiago está com essa decisão a ser tomada. Não sei se ele já tomou a decisão. Eu acho que sair dessa forma não é legal. Ele poderia, pelo menos, sei lá, fazer um jogo de despedida e se aposentar no Fluminense mesmo, né? Seria legal, né? O clube do coração dele, enfim. Mas o Thiago sabe o que faz, a vida é dele. Eu só acho que não vai ficar muito legal para a realidade para a relação que ele criou com o Fluminense, ele se aposentar em outro clube. Enfim, mas isso é problema dele, não é problema nosso. Mas o que eu sei sobre a informação dessa saída do Thiago está diretamente ligada não com essa derrota, claro que essa derrota do Vasco está ligada, porque se ele já tinha comunicado que não ia continuar para 26, então ele estava esperando para ver o que ia acontecer. Para ele sonhava com o título da Copa do Brasil, para ele encerrar em alto nível. Enfim, não aconteceu, ele está a caminho aí da Europa, voltar para a casa dele lá, e aí vai decidir o que vai fazer definitivamente. Então é essa a informação principal do Thiago, só quem foi pego de surpresa fomos nós, a diretoria já sabia dessa decisão dele de não continuar no Fluminense. Quanto ao Fluminense, o Fluminense continua, né? Agora vai começar aí a parte de janela de negociação, a gente vai estar antenado aqui também no mercado da bola para trazer para vocês informações, vamos trazer aqui jogadores que podem vir para o Fluminense, vai fazer uma análise aqui, né, do scout dos jogadores. Enfim, começou aquele período de busca de atletas. Eu sei que está muita gente decepcionada, eu também estou muito chateado, muito decepcionado com o que aconteceu, mas essa é a nossa cachaça, né, gente? A gente não consegue largar isso de mão, embora isso desgaste bastante a gente. Enfim, saudações tricolores, esse foi o Resenha Express, hoje tem bate-papo tricolor às 21 horas, nossa live aqui no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.